O golpe de mestre. A queda de um magnata. Há 3 anos, Juliano Van Meer expulsou sua esposa de sua cobertura de luxo com apenas uma mala e o coração em pedaços, substituindo-a por uma amante com metade da sua idade. Ele lhe disse que ela não valia nada sem o dinheiro dele. Ele lhe disse que ela desapareceria. Nesta noite, Juliano entra na gala real mais exclusiva da Europa, segurando a cintura de sua amante, pronto para ostentar sua riqueza para a elite. Mas, quando a música cessa e os holofotes iluminam a grande escadaria, Juliano compreende seu erro fatal. A anfitriã real, a mulher que usa as joias da coroa para quem todos se curvam, não é uma estranha. É a esposa que ele destruiu. E ela não apenas seguiu em frente, ela veio cobrar a dívida. Capítulo 1. O convite da Casa Real. Contexto: São Paulo. O envelope chegou em uma terça-feira chuvosa em São Paulo, entregue não por um mensageiro comum, mas por um homem de uniforme dirigindo um Bentley Mulsanne preto fosco. O homem de uniforme evitou a recepção da Vanderma Capital por completo. Ele pegou o elevador privativo até o 45º andar e colocou o cartão creme e pesado diretamente sobre a mesa de mogno de Juliano Van Meer. Juliano, um homem cuja mandíbula era tão afiada quanto suas práticas de negócios, pegou-o. O papel era texturizado, pesado e cheirava levemente a lavanda e dinheiro antigo. A borda era gravada em folha de ouro. Sua Alteza Real, o príncipe Alexandre de Valora, solicita a honra de sua presença na grande gala Safira, organizada pela Duquesa de Solana, no Palácio dos Bandeirantes. Juliano recostou-se em sua cadeira, um sorriso de satisfação curvando seus lábios. Ele jogou o cartão em direção ao sofá de couro, onde Isabela, sua atual parceira, estava checando o Instagram. "Estamos dentro", disse Juliano, sua voz escorrendo autossatisfação. A Gala Safira é o evento mais exclusivo da temporada. Apenas a elite do 1% do 1% recebe convites. CEOs, realeza, dinheiro antigo. Isabela levantou a cabeça. Seus olhos se arregalaram. Ela tinha 23 anos. Era impressionantemente bonita, de uma forma que exigia muita manutenção, com o cabelo tingido de um loiro platinado que brilhava sob as luzes do escritório. A Gala Safira? Juliano, isso é enorme! Ouvi dizer que o preço do ingresso é R$50 mil só para entrar. Ingressos são para plebeus, Isabela. Juliano corrigiu, levantando-se e abotoando o paletó de seu terno, sob medida, da Brioni. Eu não comprei um ingresso, eu fui convidado. Significa que minha fusão com o grupo Titã finalmente me colocou no radar real. Isso é tudo. Esta é a noite em que solidifico meu império. Ele caminhou até a janela do chão ao teto, olhando para o horizonte cinzento de São Paulo. 3 anos. 3 anos se passaram desde que finalizou o divórcio de Sara. Ele se lembrou daquele dia com um frio desapego. Sara, com seu cabelo castanho e roupas práticas, chorando no hall de entrada de seu antigo apartamento. Ela havia implorado para que ele trabalhasse no casamento. Ela havia suplicado. "Eu te apoiei quando você não tinha nada, Juliano. Nós construímos isso juntos." Ela havia gritado. Ele havia rido então. "Eu construí isso, Sara. Você apenas existia em segundo plano. Você está me segurando. Eu preciso de alguém que se encaixe no papel de esposa de um bilionário. Você é simplesmente sem graça." Ele lhe deu um acordo que era insultante em comparação com seu patrimônio líquido, graças a um acordo pré-nupcial implacável que seus advogados a forçaram a assinar anos antes. Ela saiu praticamente sem nada. Ele não tinha notícias dela desde então. "Bom proveito." "O que eu devo vestir?" perguntou Isabela, tirando-o de seu devaneio.
Ela já estava de pé, checando seu reflexo no vidro. Tem que ser algo que grite "Futura Senhora Van Meer". Juliano virou-se para ela, seus olhos examinando sua figura possessivamente. Vá para o shopping Cidade Jardim, para a suíte de compras privativa. Diga a eles para pegarem o Alexander McQueen vermelho. Eu quero que você pareça a cara. Eu quero que cada homem naquela sala sinta inveja de mim e que cada mulher te odeie. Vamos entrar naquele palácio e dominar a sala. E a anfitriã? Perguntou Isabela, olhando o convite novamente. A Duquesa de Solana? Nunca ouvi falar dela. Ela é nova? Juliano acenou com a mão em desdém. Alguma aristocrata europeia, sem dúvida, provavelmente com 80 anos e pingando diamantes empoeirados. Não importa quem ela seja. O que importa é que nós estejamos lá. E eu vou fechar o negócio com Lord Ferreira. Esta noite não é sobre a anfitriã, Isabela. É sobre nós. Ele estava confiante. Ele estava arrogante. Ele estava completamente inconsciente de que o nome Solana não era um sobrenome familiar. Era uma referência ao sol, um símbolo de ressurgir da escuridão. Juliano checou seu Rolex. Prepare-se, o carro sai às 7. Esta noite vamos mostrar ao mundo como é a perfeição. Capítulo 2. O tapete vermelho e a surpresa Palácio dos Bandeirantes. O acesso ao Palácio dos Bandeirantes era um mar de luzes piscando. Os paparazzi eram mantidos atrás de cordas de veludo, um oceano caótico de câmeras e vozes gritando. Limusines pretas e Rolls-Royce esperavam em fila, depositando a elite mundial no tapete vermelho. Dentro da parte de trás de seu Maybach, Juliano ajeitou sua gravata borboleta de seda. Ele olhou para Isabela. Ela usava o vestido McQueen vermelho, um traje estruturado e decotado que deixava muito pouco para a imaginação. Era ousado, talvez um pouco ousado demais para uma gala real, mas Juliano gostava da atenção. Ele queria ser visto. "Pronta?" ele perguntou. "Eu nasci pronta", ela ronronou, aplicando uma camada final de batom carmesim. O motorista abriu a porta e o ar fresco de São Paulo os atingiu, seguido imediatamente pelo flash cegante das câmeras. Juliano saiu primeiro, abotoando o paletó. Ele então se virou para oferecer a mão a Isabela. Enquanto ela emergia, as câmeras enlouqueceram. Juliano, por aqui. É verdade que você está comprando uma fazenda em Porto Feliz?" "Isabela, de quem é seu vestido?" Juliano a guiou pelo tapete com uma mão experiente na parte inferior de suas costas. Ele acenou estoicamente, projetando a imagem de um homem que era dono do pavimento que pisava. À frente deles, ele avistou o Lord Ferreira, o homem que ele precisava impressionar, falando com uma mulher alta e idosa, vestida de seda esmeralda. Juliano acelerou o passo, direcionando Isabela para eles. "Lord Ferreira", disse Juliano, estendendo a mão. "Um prazer vê-lo fora da sala de reuniões." Ferreira virou-se, sua expressão educada, mas fria. Ele ajeitou seu monóculo, uma afetação, mas que ele havia conquistado. "Ah, Sr. Van Meer, vejo que recebeu um convite. Devo admitir que fiquei surpreso." O sorriso de Juliano vacilou por uma fração de segundo. "Surpreso, Lord Ferreira?" A Vanderma Capital é o principal conglomerado de tecnologia da Europa. Eu diria que minha presença é esperada. "Claro", disse Ferreira. Seus olhos desviaram brevemente para o decote de Isabela, com um toque de desgosto. É que a duquesa é particular com sua lista de convidados. Ela geralmente favorece aqueles com iniciativas filantrópicas em detrimento de aquisições agressivas. Tenho certeza de que, assim que me encontrar com a duquesa, poderei encantá-la para que veja o valor do crescimento agressivo. Juliano riu, apertando a cintura de Isabela. "Falando nisso,
Onde está a nossa anfitriã? Ferreira apontou para as portas maciças de carvalho que levavam ao grande salão. Ela está lá dentro, preparando-se para o discurso de abertura. Esta noite é uma espécie de baile de máscaras, não de máscaras, mas de revelações. Sugiro que você pise com cuidado. A duquesa valoriza a autenticidade acima de tudo. Juliano viu Ferreira se afastar, irritado. Velho tolo, ele murmurou para Isabela. Ele está apenas com ciúmes de eu ser mais jovem e mais rico. Eles entraram no grande salão. Era de tirar o fôlego. Candelabros do tamanho de carros pequenos pendiam do teto, pingando cristais. A sala estava cheia do aroma de rosas brancas, milhares delas dispostas em imponentes pilares. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto. Garçons de luvas brancas moviam-se silenciosamente com bandejas de champanhe vintage. Juliano pegou uma taça e bebeu metade. Ele escaneou a sala. Viu concorrentes políticos e celebridades. Ele sentiu uma onda de poder. Ele havia vencido. Ele havia se divorciado do peso morto de seu passado e ascendido a isso. Juliano! Isabela sussurrou puxando sua manga. Olhe para aquele colar. Ela estava apontando para uma vitrine no centro da sala. Dentro havia um colar de safiras que parecia pesado o suficiente para afundar um navio. A estrela de Solana, Juliano leu na placa. Inestimável. Disse que foi um presente do príncipe herdeiro para sua noiva. Eu quero um, Isabela gemeu brincalhona. Jogue bem suas cartas e eu comprarei a mina que os produz. Juliano se gabou, alto o suficiente para um casal próximo ouvir. Enquanto socializavam, um silêncio começou a tomar conta da sala. As luzes diminuíram, lançando um brilho dourado sobre o palco na outra extremidade. As cortinas pesadas de veludo começaram a se abrir. Senhoras e senhores! A voz de um arauto ressoou ecoando nas paredes de mármore. Distintos convidados, por favor, deem as boas-vindas à anfitriã da noite, a noiva de Sua Alteza Real, o Príncipe Alexandre e CEO da Fundação Fênix, Sua Graça, a Duquesa de Solana. Juliano balançou seu champanhe, entediado. Finalmente vamos ver esta velha bruxa. As cortinas se abriram. Não havia nenhuma senhora idosa. Parada no centro do palco, banhada por um único spotlight, havia uma mulher de elegância impressionante. Ela usava um vestido de veludo azul meia-noite que se ajustava a uma silhueta que Juliano conhecia melhor do que a sua. Era ombro a ombro, revelando uma pele que brilhava como alabastro. Seu cabelo, que antes era de um castanho opaco e preso em um coque bagunçado, era agora uma cascata de ondas ricas e escuras de chocolate caindo por suas costas, brilhando com saúde e vitalidade. Em torno de seu pescoço estava a verdadeira estrela de Solana, diamantes e safiras que capturavam a luz e a devolviam em flashes cegantes. Ela ficou de pé, irradiando um poder frio e régio que silenciou a sala instantaneamente. Juliano deixou sua taça de champanhe cair. Ela se espatifou no chão de mármore com um som como um tiro, mas ele não o ouviu. Ele não conseguia respirar. A sala girou. Isabela olhou para a bagunça, depois para Juliano. Juliano, o que você está fazendo? Quem é essa? Os lábios de Juliano se moveram, mas nenhum som saiu no início. Ele se sentiu como se um boxeador peso pesado o tivesse atingido no estômago. Ele estava olhando para a mulher no palco, a mulher que exigia a atenção de reis e lordes. Não é possível. Ele finalmente sussurrou, sua voz tremendo com uma mistura de horror e descrença. Essa é a Sara. O som do vidro quebrado atraiu a atenção. Cabeças se viraram para Juliano. Lorde Ferreira, o embaixador. Os CEOs de empresas rivais.
Eles olharam para o champanhe derramado, depois para o rosto pálido e de boca aberta de Juliano. Foi um erro da mais alta categoria social, mas Juliano estava paralisado. No palco, Sara não se encolheu. Ela deve ter ouvido o vidro quebrar. A acústica do palácio era perfeita, mas ela não olhou para baixo. Seus olhos, maquiados com um smokey eye sedutor que realçava sua profundidade cor de âmbar, escanearam a multidão com a compostura de uma rainha inspecionando seus súditos. "Bem-vindos!" ela falou no microfone. Sua voz era sua voz, e, no entanto, não era. O tom tímido e apologético da dona de casa, que costumava perguntar se ele queria chá, havia desaparecido. Esta voz era rica, mais baixa, cultivada e transbordando autoridade. Há 3 anos fui deixada sozinha na chuva sem nada. Esta noite, apresento-me a vocês para lançar a Fundação Fênix, uma iniciativa dedicada a ajudar aqueles que foram descartados a reconstruir suas vidas. Isabela estava acenando freneticamente para um garçom limpar a bagunça. Envergonhada. "Juliano, pare de olhar. Você a conhece? Ela é uma ex-namorada ou algo assim?" "É minha ex-esposa", Juliano sibilou. As palavras tinham gosto de cinzas. Isabela congelou. Ela olhou para o palco, analisando a mulher com olhos críticos e ciumentos. "Ela? Essa é a esposa chata sobre quem você me falou? A que usava moletom e assava pão?" Ela era! Juliano gaguejou. Ele não conseguia conciliar as imagens. A Sara, que ele conhecia, usava maquiagem mínima e comprava roupas em lojas comuns. Esta mulher usava um vestido que provavelmente custava mais do que seu primeiro carro. E a maneira como ela se portava, o queixo erguido, os ombros para trás. Ela parecia perigosa. Sara continuou seu discurso, seu olhar percorrendo a sala. Muitas vezes subestimamos a força do que descartamos. Descartamos pessoas, ideias e amor, pensando que eles não têm valor. Mas a pressão cria diamantes. E o fogo? Ela fez uma pausa. Um pequeno sorriso de conhecimento surgiu em seus lábios vermelhos. O fogo cria a fênix. Por uma fração de segundo, os olhos dela encontraram os de Juliano. Não foi um olhar de ódio. Não foi um olhar de raiva, foi pior, foi um olhar de total e divertida indiferença. Era o olhar que um humano dá a um inseto antes de decidir que nem vale a pena pisar nele. Então ela desviou o olhar, continuando seu discurso para um aplauso estrondoso. "Eu tenho que falar com ela", disse Juliano, o pânico crescendo em seu peito. Sua mente estava acelerada. Se ela era a anfitriã, se ela era a noiva do príncipe Alexandre, ela tinha poder. Poder massivo. E ele a havia tratado como lixo. "Juliano, não faça isso", Isabela alertou, agarrando seu braço. "Ela é a anfitriã. Você não pode simplesmente se aproximar." "Me solta!" Juliano explodiu, sacudindo-a. "Ela é minha esposa, ex-esposa. Eu a conheço. Isso tem que ser uma piada, uma armação." Quando o discurso terminou e a música recomeçou, uma valsa, Sara desceu a escada. A multidão se abriu para ela como o mar vermelho. O príncipe Alexandre, um homem de 35 anos com a aparência clássica de um royal, de contos de fadas e os olhos aguçados de um comandante militar, encontrou-a no pé da escada. Ele pegou a mão dela, beijou-a e sussurrou algo que a fez rir. Uma risada genuína e melodiosa que Juliano não ouvia há 5 anos. Juliano começou a abrir caminho pela multidão. Ele precisava restabelecer o domínio. Ele precisava mostrar que foi ele quem a fez, que ela não era nada sem ele. Era um mecanismo de defesa. Seu ego não conseguia lidar com a realidade de que ela o havia superado.
Ele alcançou o círculo interno justamente quando o príncipe se afastou para falar com um diplomata. Sara ficou sozinha por um momento, bebendo água com gás. Sara! Juliano disse, sua voz alta, tentando soar autoritário, mas soando meramente desesperado. Ela se virou lentamente. De perto, ela era ainda mais impecável. Sua pele era luminosa. Ela cheirava a jasmim e madeira de Old Cara, muito longe do extrato de baunilha que ela cheirava antes. Ela olhou para ele, sua expressão vazia. Desculpe, eu o conheço. O insulto caiu como um tapa. Chega de teatro! Juliano rosnou, aproximando-se e invadindo seu espaço pessoal. Sou eu, Juliano, seu marido! O que é isso? Quem você está tentando enganar com este disfarce? Sara tomou um pequeno gole de sua água, seus olhos dançando com diversão. Sr. Van Meer, eu presumo. Eu acho que o termo é ex-marido. E quanto ao disfarce, ela gesticulou para a sala, o palácio, o príncipe, que os observava a 3 metros de distância. Esta é a minha vida. Tem sido por algum tempo, embora eu presuma que o senhor estava muito ocupado com sua associada para notar. Ela olhou além dele, para onde Isabela estava parada desajeitadamente em seu vestido vermelho berrante, parecendo deslocada entre a elegância discreta da aristocracia. Como? Juliano exigiu, seu rosto pálido. Eu te deixei sem nada. Eu me certifiquei disso. Você não tinha título, nem dinheiro, nem contatos. Você me deixou com liberdade, Juliano, Sara disse. Sua voz desceu a um sussurro gelado. E você se esqueceu de uma coisa. Eu era quem editava suas propostas de negócios. Eu era quem gerenciava sua rede de contatos nos bastidores. Eu era o cérebro que você considerava garantido. Quando você me expulsou, eu não chorei. Eu comecei a trabalhar. Você é uma farsa! Juliano explodiu, percebendo que as pessoas estavam olhando. Você está atuando! O príncipe sabe? Ele sabe que eu a encontrei na cafeteria de uma biblioteca em Ribeirão Preto? Ele sabe que você é mercadoria danificada? O ar ao redor deles pareceu cair 10 graus. Sara não gritou. Ela deu um passo à frente, forçando Juliano a recuar. Ela se inclinou, seus lábios perto do ouvido dele. O príncipe sabe de tudo, Juliano. Ele sabe sobre os affairs. Ele sabe sobre as contas offshore escondidas que você não declarou durante o divórcio. Ele sabe sobre o abuso emocional. Ela se afastou, seus olhos duros como diamantes. Mas o mais importante, ela disse, elevando um pouco a voz para que o círculo circundante, incluindo Lord Ferreira, pudesse ouvir. Ele sabe que eu sou quem aconselhou o Grupo Titã a reconsiderar sua fusão com a Vanderma Capital. Juliano sentiu o sangue escorrer de seu rosto. O que você disse? A fusão? Sara sorriu, um sorriso aterrorizante e bonito. Ela está morta, Juliano. Eu a matei esta manhã. Capítulo 3. A arquitetura da ascensão. O Fênix. Para entender a magnitude do colapso de Juliano, é preciso entender a arquitetura da ascensão de Sara. Não foi uma transformação de conto de fadas concedida por uma fada madrinha. Foi uma fortaleza construída tijolo por tijolo, com suor e sangue. 3 anos atrás, na noite em que Juliano a expulsou, Sara não foi para um hotel. Ela não podia. Juliano havia cancelado seus cartões de crédito enquanto ela fazia a mala. Ela dormiu em seu carro, um sedã de 3 anos que ela havia comprado com suas próprias economias, estacionado em um estacionamento do Atacadão 24 horas nos arredores de São Paulo. Ela chorou até que seus olhos incharam, mas ao amanhecer, as lágrimas pararam. Sara percebeu algo crucial naquele carro frio. Juliano estava certo em uma coisa. Ela havia se tornado pequena para fazê-lo se sentir grande. Ela havia editado seus discursos, equilibrado seus livros e encantado seus investidores.
tudo das sombras, deixando-o levar o crédito porque ela pensava que era isso que uma boa esposa fazia. Ela dirigiu até o aeroporto de Viracopos e comprou uma passagem só de ida para Lisboa com o último de seu dinheiro em espécie. Ela precisava estar em um lugar onde o nome Van Meer não significasse nada. Sara tinha um diploma em História da Arte, um diploma que Juliano havia chamado de inútil. Em Lisboa, ela entrou na prestigiada casa de leilões Dunst. Ela não se candidatou a um emprego. Ela apontou que uma pintura em sua vitrine, atribuída a um imitador do século XIX, era na verdade uma obra inicial, não assinada, de Amadeu de Souza Cardoso. Ela estava certa. A descoberta rendeu à casa de leilões 4 milhões de euros. Eles a contrataram na hora. Por 2 anos, ela trabalhou em turnos de 18 horas. Ela aprendeu alemão, francês e italiano. Ela mudou seu estilo, não para atrair homens, mas para se armar. Ela trocou as estampas florais por blazers sob medida, a passividade pela assertividade. Ela se tornou a orquídea de ferro do mundo da arte europeia, bonita, rara e impossível de esmagar. Ela conheceu Alexandre em uma tarde chuvosa em um arquivo empoeirado em Coimbra. Ele não usava coroa ou faixa, ele usava um sobretudo molhado e estava discutindo com o arquivista sobre a procedência de um manuscrito medieval. O senhor está errado, Sara havia dito, sem levantar os olhos de seu próprio trabalho. O pergaminho é datado de 1200, mas a tinta é claramente uma mistura de ferro e galha do século XVII. É uma falsificação. O homem se virou. Tinha olhos azuis penetrantes e uma mandíbula que parecia esculpida em granito. "E quem é você para corrigir um príncipe?" disse Alexandre, com diversão em seu olhar. "Eu sou a mulher que sabe mais sobre tinta do que o senhor", ela retrucou. Ele não a dispensou. Ele não a repreendeu. Ele riu. Ele a convidou para um café. Eles conversaram por 5 horas, não sobre dinheiro ou status, mas sobre história, filosofia e o fardo do legado. Ele se apresentou simplesmente como Alex. Não foi até o 3º encontro deles, quando os paparazzi os cercaram ao sair de um clube de jazz, que ela percebeu quem ele era. Sua Alteza Real, o príncipe Alexandre de Valura, 3º na linha de sucessão ao trono de um dos principados mais ricos da Europa. Quando ela tentou romper o relacionamento, aterrorizada pelos holofotes, Alexandre se recusou. "Eu não me importo com o seu passado", ele lhe disse em seu chalé nos Alpes suíços, segurando o rosto dela entre as mãos. "Eu me importo com a sua mente. Você é a única pessoa que me trata como um homem, não como um título." Ela lhe contou tudo: o divórcio, Juliano, a humilhação. Alexandre não ficou zangado com ela, ele ficou furioso por ela. Ele não apenas perdeu uma esposa, disse Alexandre sombriamente, ele descartou uma rainha. Um dia, Sara, faremos com que ele veja exatamente o que perdeu. E assim nasceu o plano para a Gala Safira. Não era apenas uma festa, era uma peça. E Juliano Van Meer havia entrado sem saber no ato final. Capítulo 4. A morte social. O desmoronamento. De volta ao grande salão, o ar estava denso de tensão. Juliano Van Meer ficou paralisado. As palavras "a fusão está morta" ressoavam em seus ouvidos como um toque de finados. "Você está mentindo", sussurrou Juliano. Seu rosto empalideceu. "Você não pode matar a fusão, Titã. Esse negócio está em andamento há 8 meses. Lorde Ferreira e eu." Sara interrompeu, sua voz fria e audível, sem esforço acima do quarteto de cordas.
Lord Ferreira valoriza a integridade. Ele valoriza a estabilidade. Quando eu lhe mostrei a contabilidade forense de como você desviou ativos da empresa para o estilo de vida de sua amante, sob o pretexto de taxas de consultoria, ele achou isso instável. Isabela, parada ao lado de Juliano, de repente parecia muito pequena em seu berrante vestido vermelho. Juliano, do que ela está falando? Que taxas? Juliano virou-se para olhar a sala. Ele precisava encontrar Ferreira. Ele precisava consertar isso. Ele viu o Lorde parado perto de um pilar, examinando atentamente uma pintura. Ferreira! Gritou Juliano, esquecendo todo o protocolo. Ele empurrou um garçom, quase derrubando uma bandeja de caviar no chão. Ferreira, olhe para mim! A sala ficou em silêncio. A música parou. Lord Ferreira se virou lentamente. Ele não parecia zangado. Ele parecia desapontado, o que era muito pior nestes círculos. Sr. Van Meer, eu acho que deixei clara minha posição antes. O Grupo Titã não faz negócios com homens que tratam suas finanças e suas famílias com tal desconsideração imprudente. O senhor ouviu ela? Juliano guinchou. Ela é vingativa. Ela está manipulando o senhor. Ela é a futura princesa de Valora. Uma voz grave e profunda cortou o ar. O príncipe Alexandre se adiantou, colocando uma mão protetora na parte inferior das costas de Sara. Ele não gritou, mas sua voz comandou um silêncio absoluto. Ele olhou para Juliano com o tipo de desdém que um leão reserva para uma hiena. Além disso, o príncipe continuou, ela é a estrategista financeira mais brilhante que já conheci. Ela não manipulou ninguém, Van Meer. Ela simplesmente entregou os arquivos que você pensou estarem escondidos. Você realmente deveria atualizar sua cibersegurança. Juliano sentiu as paredes se fecharem. Ele olhou ao redor da sala. Pessoas que ele conhecia há anos, CEOs, banqueiros, socialites. Eles estavam desviando o olhar. Eles não estavam apenas olhando para o lado. Eles estavam fisicamente virando as costas. Era a morte social, uma punição mais severa na alta sociedade do que uma surra física. Ele estava sendo apagado em tempo real. Vamos, Juliano, sibilou Isabela, agarrando seu braço. Suas unhas cravaram no tecido de seu terno. Vamos sair. Todo mundo está olhando, isso é humilhante. Não, Juliano retrucou, puxando-a. Seu narcisismo não lhe permitia fugir. Ele não podia sair como um perdedor. Ele tinha que vencer. Ele tinha que mostrar a eles que ainda era poderoso. Você acha que pode me arruinar? Juliano riu histericamente, ajeitando a gravata. Eu sou a Vanderma Capital. Eu valho bilhões. Eu não preciso da fusão Titã. Eu não preciso de nenhum de vocês. Ele enfiou a mão no bolso e pegou seu telefone. Eu vou comprar minha saída disso. Eu vou comprar este maldito prédio inteiro se eu quiser. Sara o observou com uma expressão de pena. Verifique seu telefone, Juliano. O quê? Verifique seu telefone. Juliano desbloqueou sua tela. Havia 42 chamadas perdidas, 30 de seu CFO, 10 de sua equipe jurídica, 2 da autoridade de conduta financeira. Ele abriu seu aplicativo bancário. Seu rosto ficou cinza. Por que minhas contas estão congeladas? Ele sussurrou. Sua voz falhou. Por quê? Disse Sara, descendo um degrau para ficar na altura dos olhos dele. Quando o acordo Titã desmoronou há 1 hora, isso desencadeou uma chamada de margem sobre os empréstimos que você adquiriu para alavancar o negócio. E dado que a garantia desses empréstimos eram suas ações, que caíram 40% nas negociações, fora do horário, desde que a notícia vazou. Eu estou falido, Juliano engasgou. Crise de liquidez. O príncipe Alexandre corrigiu suavemente. Embora sim, você está atualmente invadindo uma gala de caridade que não pode mais pagar para frequentar.
A humilhação foi total. Juliano olhou para Isabela, seu troféu, seu prêmio. Isabela estava olhando para o próprio telefone. Ela olhou para ele, seus olhos frios. É verdade? O dinheiro acabou. É uma falha. Juliano mentiu, suando profusamente. Eu vou consertar. Bela, querida, nós estamos bem. Isabela riu. Um som cruel e agudo. Não existe nós se não houver dinheiro, Juliano. Eu não me inscrevi para ser enfermeira de um golpista falido. Ela se virou para Sara. Sua graça, ela disse fazendo uma reverência desajeitada. Eu não fazia ideia. Ele me disse que a senhora era louca. Ele mentiu para mim também. Saia daqui! Juliano rugiu para Isabela, caçadora de fortunas ingrata. Senhor Van Meer, o príncipe interrompeu estalando os dedos. Dois homens grandes em ternos discretos se materializaram das sombras. Segurança real, você está perturbando a duquesa, disse Alexandre calmamente. E você está perturbando os convidados. Eu acho que é hora de você sair. Vocês não podem me chutar para fora, gritou Juliano. Eu sou Juliano Van Meer. Você é um intruso, disse o príncipe. Acompanhem-no até a saída. A senhorita pode ficar se desejar se desculpar, mas ele está saindo. Os guardas intervieram. Um pegou o braço esquerdo de Juliano, o outro, o direito. Ele lutou, seus sapatos caros escorregando no chão de mármore. Sara! Ele gritou enquanto era arrastado para trás. Sara, diga a eles para pararem. Eu sou seu marido. Nós tivemos uma vida. Sara! Sara não olhou para ele. Ela se virou para o regente da orquestra e fez um gesto sutil. A música se elevou, um crescendo triunfante e altíssimo de Mozart. Enquanto Juliano era arrastado em direção às portas maciças de carvalho, chutando e gritando como uma criança mimada, ele viu a imagem final que o assombraria pelo resto de sua vida. Ele viu Sara rir. Não dele. Ela nem estava olhando para ele. Ela estava olhando para o príncipe Alexandre, que sussurrava algo em seu ouvido. Ela parecia radiante, poderosa e livre. Ela parecia uma rainha. As portas se fecharam, separando-o da luz, do calor e da vida que ele havia descartado. Lá fora, tinha começado a chover novamente. Os paparazzi, cheirando sangue na água, viraram suas câmeras das celebridades que chegavam para o homem que estava sendo jogado para fora. Juliano Van Meer aterrissou no pavimento molhado da garagem do Palácio dos Bandeirantes, seu smoking enlameado, sua reputação em frangalhos. Ele olhou para cima, esperando por seu Maybach. Ele não estava lá. O motorista, sem ser pago por 2 meses, provavelmente havia partido no momento em que a notícia vazou. Ele estava sozinho. Capítulo 20. A última tentativa. O tabloide. Mas a história não havia acabado. Juliano Van Meer era um homem que havia escalado seu caminho até o topo uma vez. Ele não aceitaria a derrota tão facilmente. Enquanto estava sentado na lama, humilhado, uma raiva escura e desesperada começou a ferver dentro dele. Se ele não pudesse ter sua vida de volta, ele garantiria que Sara não pudesse ter a dela. Ele pegou seu telefone para ligar para a única pessoa que ele sabia que o ajudaria a incendiar tudo. Um jornalista de tabloide, conhecido como o açougueiro da Avenida Paulista, Marcos Teles. Alô, ofegou Juliano no telefone. A chuva pingava em seu nariz. Eu tenho uma história sobre a futura princesa? É mentira, tudo, e eu tenho as fotos para provar isso. Marcos Teles não tinha um escritório. Ele tinha um covil. Era uma suíte no porão no bairro da Bela Vista que cheirava a tabaco velho e tinta de impressora. Conhecido como o açougueiro, Teles havia destruído mais carreiras
do que a queda do mercado de ações. Ele não se importava com a verdade, ele se importava com os cliques. Juliano sentou-se na frente dele, tremendo em seu smoking úmido. Ele parecia maníaco. "Eu tenho fotos", disse Juliano, deslizando um envelope pardo sobre a mesa de madeira cicatrizada. De antes, quando ela estava instável. Teles abriu o envelope com um dedo manchado de nicotina. Dentro havia fotos de Sara de 3 anos atrás. Em uma, ela estava chorando no chão de sua cozinha, cercada por pratos quebrados, pratos que Juliano havia jogado. Em outra, ela parecia desgrenhada em roupas largas, seus olhos escuros de exaustão. Parece uma junkie. Teles grunhiu interessado. Ela era... Juliano mentiu, seus olhos arregalados. Pílulas para depressão, remédios para ansiedade. Ela não aguentou a pressão de ser esposa de um CEO. Eu tive que carregá-la. Eu paguei por tudo. E agora ela afirma que era o cérebro. Ela era um caso de caridade, Teles. Um caso mental. Se ela se casar com o príncipe Alexandre, desestabilizará a monarquia. Teles sorriu, revelando dentes amarelos. "A duquesa louca, eu gosto. Primeira página amanhã." "Eu quero exclusividade", Juliano exigiu, sentindo um ressurgimento de sua antiga arrogância. "E eu quero um pagamento. 50 mil reais. Feito, disse Teles. Na manhã seguinte, São Paulo acordou com um escândalo. O tabloide gritou em negrito vermelho: "De mendiga à realeza! A crise mental secreta da futura princesa." Juliano sentou-se em um quarto de hotel barato, checando os comentários em seu telefone. Eles eram ferozes. Pessoas chamavam Sara de impostora, caçadora de fortunas, um lastro. Ele riu, comendo um sanduíche frio. Ele havia vencido. Ele havia contaminado a perfeição dela. O príncipe Alexandre não poderia se casar com um lastro. Mas Juliano havia esquecido a única regra que Sara mencionou na gala. A pressão cria diamantes. Às 2 horas, uma coletiva de imprensa foi convocada no Palácio dos Bandeirantes. Juliano ligou a TV, esperando ver um cancelamento de noivado. Em vez disso, ele viu Sara. Ela não estava se escondendo. Ela não estava de óculos escuros. Ela estava em um púlpito flanqueada pelo príncipe Alexandre, de um lado, e a diretora de uma instituição de caridade de saúde mental, do outro. Ela olhou diretamente para a lente da câmera e Juliano sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Esta manhã", Sara começou, sua voz firme. "Imagens minhas de 3 anos atrás vazaram. Meu ex-marido, o Sr. Van Meer, afirma que essas fotos mostram uma mulher que estava mentalmente instável." Ela fez uma pausa, respirando fundo. "Ele está certo. Eu estava instável. Eu estava quebrada porque por 5 anos eu vivi em um lar onde minha autoestima foi sistematicamente desmantelada. A mulher que vocês veem nessas fotos não é uma viciada em drogas. É uma sobrevivente de abuso emocional doméstico." A câmera piscou cegamente. "Eu não me envergonho dessas fotos", Sara declarou. Sua voz se elevou com poder. "Elas são minhas cicatrizes de batalha. Elas mostram onde eu comecei. E estando aqui hoje, como uma mulher que se reconstruiu daquele chão, eu digo a toda mulher que está assistindo: você não é definida pelo homem que a quebrou. Você é definida por como você se reconstrói." O príncipe Alexandre se adiantou, seu rosto escuro de fúria. "Também divulgamos o relatório policial completo da noite de sua separação, juntamente com os registros médicos que indicam a lesão acidental do Sr. Van Meer em seu braço." Juliano deixou seu sanduíche cair. "Os registros médicos?" Ele subornou o médico para mantê-los em silêncio. "Como eles os encontraram? Além disso", continuou Alexandre,
O Palácio está apresentando acusações contra Marcos Telles por difamação e contra Juliano Van Meer por chantagem e violação de um acordo de não divulgação. O pagamento que o Sr. Van Meer recebeu do tabloide foi rastreado. É um ato criminoso. O sinal mudou para um repórter na frente do hotel de Juliano. A polícia está atualmente se mobilizando para prender o CEO desgraçado Juliano Van Meer. Juliano ouviu as sirenes antes de vê-las. Ele correu para a janela. Luzes azuis piscavam contra o vidro escorregadio de chuva. Eles não estavam vindo para entrevistá-lo. Eles estavam vindo para levá-lo. Ele tentou enterrá-la, mas não percebeu que ela era uma semente. E agora a sujeira que ele jogou estava apenas ajudando-a a crescer, enquanto ele estava sendo enterrado vivo. Capítulo 6. O casamento real, a punição e a libertação. A queda de Juliano Van Meer não aconteceu no vácuo. Aconteceu sob o brilho de alta definição do olhar público. O julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo foi menos um processo legal e mais um justiçamento público. Juliano ficou no banco dos réus, trancado em um vidro à prova de balas, vestindo um terno 2 tamanhos maior. Ele havia perdido 10 quilos nas 3 semanas desde sua prisão. A lista de acusações era longa: chantagem, extorsão, violação da lei de crimes cibernéticos e perjúrio. Mas as acusações legais não eram nada comparadas à acusação social. A testemunha estrela da promotoria tinha sido o prego final em seu caixão: Isabela. Ela entrou na sala em um modesto vestido preto, seu cabelo platinado tingido de um castanho sensato, desempenhando perfeitamente o papel da vítima manipulada. Ela testemunhou que Juliano a havia forçado a se passar por sua noiva, que ele a havia coagido a gastar o dinheiro da empresa e que ele era obcecado em arruinar sua ex-esposa. Eram mentiras. Isabela havia gasto o dinheiro com entusiasmo, mas o júri não se importou. Eles odiavam Juliano. Ele era o vilão do ano. Quando o martelo caiu, a sentença foi de 5 anos na penitenciária de Tremembé por fraude financeira e chantagem. Enquanto os guardas o algemavam, Juliano olhou para a galeria, procurando por um rosto amigo. Não havia nenhum. Lorde Ferreira estava lá, balançando a cabeça. Seus ex-membros do conselho estavam lá, parecendo aliviados por ele ter ido embora. Mas Sara não estava lá. Ela nem se dignou a honrar seu julgamento com sua presença. Capítulo 7. A melodia que o mundo cantou. O dia do casamento. A manhã do casamento real amanheceu com um céu da cor do ovo de sabiá laranjeira, um azul raro e perfeito sobre São Paulo. A cidade vibrava. Milhões de pessoas se alinhavam nas ruas, do Palácio da Justiça à Catedral da Sé. Bandeiras balançavam em um mar caótico de vermelho, amarelo e verde, intercaladas com os estandartes dourados e esmeralda da Fundação Fênix. Dentro da cela 42 do pavilhão prisional de Tremembé, o céu era apenas uma fresta de luz através de uma janela gradeada. O ar cheirava a desinfetante industrial, corpos não lavados e concreto úmido. Juliano sentou-se na beira de seu beliche. Sua cabeça estava raspada e as feições afiadas e bonitas que uma vez estamparam a capa da Forbes estavam agora magras e encovadas. Ele usava calças de moletom cinzas e um suéter que o pinicava. "Van Meer!" gritou uma voz do corredor. Era o grande, um homem corpulento, cumprindo pena por assalto à mão armada, que havia se afeiçoado a atormentar o CEO caído. "Saia dessa bunda, playboy. Está começando. Sua ex-mulher está na TV." Juliano não queria se mover. Ele queria se encolher e dormir até que os 5 anos acabassem. Mas na prisão, a recusa não era uma opção.
Ele se levantou, suas articulações estalaram e caminhou lentamente para a sala comum. Estava lotada. Detentos se aglomeravam ao redor da pequena TV montada na parede, vaiando e rindo. Era o único canal permitido hoje. O diretor da prisão havia considerado um evento nacional histórico. Para Juliano, era uma execução televisionada de sua alma. Na tela, a câmera deslizou pela rua. A multidão rugia, um som como um trovão contínuo. A voz do comentarista, clara e entusiasmada, encheu a sala. É um dia glorioso para a monarquia e, de fato, para o país. Estamos esperando a chegada da noiva, a senhorita Sara Oliveira, em breve, Sua Alteza Real. A emoção é palpável. É um conto de fadas que se torna realidade. Uma mulher que ressurgiu da adversidade para capturar o coração do príncipe do povo. Juliano se apoiou contra a parede dos fundos, cruzando os braços para esconder o tremor de suas mãos. "Olha aquele carro!" O grande sibilou, apontando para a tela. Um Rolls-Royce Phantom Quarter, vintage, o modelo de cristal. Ele avançava lentamente pela multidão em festa. Dentro, visível para o mundo, estava Sara. Juliano sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela usava um vestido desenhado por um costureiro de alta costura, uma criação deslumbrante de seda e cetim. O corpete era bordado à mão com flor de lis e a mítica fênix, um aceno sutil para sua fundação, mas foi seu rosto que o destruiu. Ela não estava olhando para baixo timidamente. Ela estava acenando, sorrindo, seus olhos brilhantes e vivos. Ela parecia vitoriosa, não de uma forma vingativa, mas de uma forma que sugeria que ela havia esquecido completamente a escuridão que veio antes. Parecia que ela nunca havia sido quebrada. "Ela é gata, hein, Juliano?" Um detento mais jovem zombou, cutucando-o. "Como você deixou essa beleza escapar, parceiro?" Juliano não respondeu. Ele não podia. Sua garganta estava fechada. Ele se lembrou da última vez que a viu em um carro. Foi no dia em que a expulsou. Ela estava dirigindo seu Ford, caindo aos pedaços, chorando tanto que mal conseguia ver a estrada. Ele havia olhado da janela, bebendo uísque, sentindo-se poderoso. Como? Ele pensou, a palavra ecoando em sua mente como uma maldição. Como ela fez isso? A Catedral da Sé. O interior da catedral era um santuário de luz dourada e arcos de pedra. O ar era denso, com um aroma de lírios e cera de abelha. Reis, rainhas, sultões e presidentes enchiam os bancos. O príncipe Alexandre estava no altar, vestido com o uniforme de gala de seu regimento. Ele não parecia um royal rígido e cheio de dever. Ele parecia um homem lutando para conter uma explosão de alegria. Enquanto as primeiras notas do órgão tocavam, a congregação se levantou. Sara começou sua caminhada. Ela caminhou sozinha na primeira metade do corredor, uma quebra na tradição que ela havia insistido em manter. Era uma declaração. Eu venho para este casamento por meus próprios pés. Na metade do corredor, o rei de Valora, um equivalente ao rei da Espanha neste contexto, saiu da lateral. Um suspiro percorreu a catedral e os bilhões assistindo em casa. O rei ofereceu seu braço a Sara. Foi o selo máximo de aprovação, a rejeição máxima a qualquer um que já tivesse duvidado de seu valor. Na sala comum da prisão, o silêncio era pesado. Até mesmo os criminosos mais durões estavam olhando, cativados pelo espetáculo. O rei! Alguém sussurrou. Meu Deus, o rei! Juliano sentiu uma lágrima escorrer por sua bochecha. Ele a limpou com raiva. Aterrorizado por alguém a ver, ele se lembrou de ter dito a Sara que ela era comum. Ele se lembrou de ter dito a ela que ela nunca se encaixaria em seu mundo.
E agora o monarca da Europa a estava escoltando até o altar, enquanto Juliano apodrecia em uma jaula. A câmera deu um zoom no rosto de Sara enquanto ela chegava a Alexandre. O príncipe não esperou pelo protocolo. Ele estendeu a mão e pegou a dela, apertando-a forte. Ele sussurrou algo que os microfones não captaram, mas que os leitores labiais mais tarde confirmariam. Ele disse: "Você é a única verdade que conheço." Juliano fechou os olhos com força. Ele se lembrou de seu próprio casamento com Sara. Foi um pequeno evento no cartório porque ele não queria gastar dinheiro. Ele atendeu a uma ligação de um cliente durante o jantar de recepção. Ele nunca a havia chamado de bonita naquele dia. Ele havia dito a ela que o vestido a fazia parecer um pouco larga. O arrependimento, frio e afiado como uma faca, se revirou em suas entranhas. Não era apenas que ele havia perdido o dinheiro. Não era apenas que ele estava na prisão. Era a percepção súbita e horrível de que ele havia segurado um diamante em sua mão e o jogado na lama porque estava muito cego para vê-lo brilhar. Ele passou a vida perseguindo mais dinheiro, mulheres mais jovens, status mais alto. E na frente dele, em uma tela granulada de 24 polegadas, estava a personificação de tudo o que ele realmente precisava: lealdade, inteligência e graça. "Você promete, Sara Maria, tomar Alexandre?" "Sim, eu prometo," ela disse. Sua voz era diferente da que Juliano conhecia. Era mais baixa, ancorada na certeza. "Quem entrega esta mulher?" perguntou o arcebispo. "Ela se entrega com a bênção da coroa," respondeu o rei. Juliano sentiu que não conseguia respirar. A sala girava. O contraste era demais. A beleza na tela versus a miséria de sua realidade. O amor em seus olhos versus o ódio dirigido a ele pelo mundo. Ele se levantou abruptamente. "Sente-se, Vanmer." O grande latiu. "Eles estão colocando os anéis." "Eu não posso," Juliano ofegou. "Eu estou doente." Ele empurrou os detentos, ignorando seus escárnios e maldições. Ele tropeçou para o corredor, apoiando-se na parede fria de tijolos, ofegando por ar. Ele escorregou até tocar o chão, puxando os joelhos ao peito. Da sala, ele ainda podia ouvir a TV. "Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." Um rugido subiu tanto da catedral na televisão, quanto dos prisioneiros dentro da sala. Foi um som de celebração universal. Juliano cobriu os ouvidos com as mãos. Ele pressionou com força, tentando bloquear, mas não conseguia bloquear a memória. Ele se lembrou da noite em que chegou tarde em casa, cheirando ao perfume de Isabela. Sara havia ficado acordada esperando por ele com o jantar. Ela olhou para ele, sabendo, e perguntou: "Por que, Juliano? Eu não sou o suficiente?" Ele olhou nos olhos dela e lhe disse: "Você não é nada, Sara. Você é apenas ruído de fundo." Agora ela era a melodia que o mundo inteiro cantava, e ele era o silêncio. Epílogo. A moeda de caráter. A carta. Uma hora depois, a cena mudou para o Palácio da Justiça. A multidão era uma parede sólida de pessoas. A família real saiu para a sacada. O barulho era ensurdecedor. Sara estava ao lado de Alexandre. Ela acenou. O anel de noivado de Safira, o anel que havia começado o pesadelo de Juliano, brilhava ao sol. Ela olhou para o mar de rostos, viu os cartazes. "Amamos Sara, a princesa Fênix." Naquele momento, Sara pensou no passado, mas não pensou em Juliano. Ela não pensou nos insultos ou nas noites solitárias. Ela pensou na garota dormindo no carro no estacionamento do Atacadão. Ela pensou no medo frio em seu estômago naquela noite. Ela esticou a mão mentalmente para aquela garota, pegou sua mão e a puxou para a sacada. "Conseguimos," ela pensou. "Nós sobrevivemos." De volta a Tremembé, a TV finalmente foi desligada.
Juliano sentou-se em sua cela. O silêncio era absoluto. Ele olhou para a pequena mesa de metal aparafusada ao chão. Sobre ela havia uma única carta. Havia chegado ontem, mas ele não a abrira. O endereço do remetente estava gravado com um brasão prateado. A Fundação Fênix. Com as mãos trêmulas, ele a abriu. Não havia dinheiro dentro, nem satisfação, nem fotos do casamento. Era uma única folha de papel creme, da mesma alta qualidade do convite que havia começado toda aquela confusão. Dizia: Juliano, eu o perdoo, não porque você mereça e não porque você pediu, mas porque meu futuro é muito brilhante para carregar o peso de odiá-lo. Você me disse uma vez que eu não era nada sem o seu dinheiro. Eu espero que, no silêncio de sua cela, você finalmente entenda. O dinheiro é apenas papel. O caráter é a moeda. E você está falido? Não me escreva, não me procure. Eu segui em frente. Sarah. Juliano ficou olhando para a carta. Eu o perdoo. Foi o movimento de poder definitivo. Se ela estivesse zangada, teria significado que ele ainda importava. Se ela o odiasse, teria significado que ele ainda tinha controle sobre ela. Mas o perdão, a indiferença, isso era a eliminação. Ela havia tirado a lama de seu sapato e continuado a andar. Ele amassou a carta em seu punho. Um soluço saiu de seu peito. Um som irregular e feio. Ele não estava chorando por ela. Ele estava chorando porque sabia, com clareza aterrorizante, que o resto de sua vida não seria mais do que uma nota de rodapé em sua biografia. Ele se deitou no colchão fino e olhou para o teto. O sol havia se movido e a fresta de luz em sua cela havia desaparecido. Estava escuro agora. E na escuridão, Juliano Van Meer finalmente desapareceu. Interação e chamada à ação. O caráter é a moeda e você está falido. Essa pode ser a frase mais brutal que Sarah já proferiu. E ela nem precisou dizer na cara dele. A história de Juliano e Sarah demonstra que a melhor vingança não é a raiva. É o sucesso absoluto e inegável. Sarah não apenas sobreviveu, ela evoluiu. Ela transformou sua dor em uma coroa e a usou para que o mundo visse. O que você achou desse final? Juliano merecia a carta ou Sarah deveria tê-lo ignorado completamente? 5 anos de prisão foram suficientes pelo que ele fez ou ele deveria ter sido punido mais severamente?